Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, dia 16 de janeiro, segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Mas vamos ao evangelho então desse dia, lembrando você que é importante que ao longo da homilia você se inscreva no canal, deixe joinha, like, é assim que o YouTube funciona, impulsiona o vídeo. Isso para nós é importante. Vamos ao evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama o evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22, e diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o tema do evangelho de hoje é o jejum. Talvez até não seja um pouquinho propício para esse início de ano, já é dia 16 de janeiro, você prometeu e eu também quero começar a emagrecer esse ano. Vamos lá, né, gente? Brincadeiras à parte, o tema de hoje é o jejum. Jejum é, minha gente, abster-se de comida e ou bebida, né? Às vezes a gente diz assim, tem que jejuar de fofoca, tem que jejuar de ficar falando da vida alheia. A gente entende o que esse tipo de frase quer sugerir, mas veja, fofoca é pecado. A gente não faz jejum de pecado para depois voltar e comer. Pecado você confessa, se arrepende, busca não mais cometer. O jejum é um instrumento da espiritualidade, é uma das coisas que a gente usa para se unir a Deus, vencendo a nós mesmos. O jejum é um instrumento de louvor, o jejum também é um instrumento de penitência, de mortificação. Através do jejum, então, eu posso me mortificar, me penitenciar, aprender a me governar, mas através do jejum eu posso expressar amor a Deus. Por amor a Deus eu abro mão de coisas lícitas, que são de direito, mas eu vou fazer jejum delas. Todas as religiões conhecem o jejum e mesmo Jesus não foi contra o jejum. Lá sempre no início da quaresma a gente escuta aquele evangelho que diz assim, quando você for orar, quando você for dar esmola, quando você for jejuar. Jesus nunca falou contra o jejum. Mesmo esse evangelho, o que o Senhor está nos fazendo é apresentar a finalidade do jejum. Então foram perguntar para Jesus, por que os teus discípulos, a gente quase nunca vê aí fazendo os jejuns que a gente faz, mais prolongados, o discípulo de fariseu faz, o discípulo de João Batista faz, os seus nos fazem. E aí Jesus vai responder falando de um casamento, falando de um noivo. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Bom, então aqui a gente já entendeu. Jesus é um noivo e os discípulos tinham um noivo. As bodas, o casamento do céu com a terra em Jesus. Então isso é alegria, não é jejum. Como para nós os domingos do ano. A gente não faz jejum de domingo, a igreja não pede jejum aos domingos. Porque todo domingo do ano é uma pequena Páscoa. Sobretudo a grande Páscoa, a Páscoa mesmo. Então, enquanto o noivo está conosco, não é necessário o jejum. Mas, olha lá o que diz Jesus, vai chegar o tempo, e já chegou, nós somos essa igreja, em que o noivo será tirado do meio deles. Isso aqui é concreto histórico, Jesus foi tirado do meio de nós. Ele está vivo e ressuscitado nos sacramentos, está vivo e ressuscitado pelo Espírito Santo, mas Jesus mesmo, nós não o temos, foi tirado do meio de nós. Então eles vão jejuar. Vai chegar o tempo do jejum, e nós somos a igreja do jejum. E para que o jejum? Aí Jesus diz, ninguém põe remendo de pano novo no pano velho, vai rasgar os dois. Ninguém coloca um vinho novo no odre velho, arrebenta o odre e perde o vinho. Portanto, o jejum tem que ser para nós como que um remendo novo. Mas se eu ainda sou pano velho, o jejum tem que ser para nós como que vinho novo. Mas se eu ainda sou odre velho... Então, ao mesmo tempo que o jejum me ajuda a ser pano novo e odre novo, o jejum não pode ser substituto disso. É essa agulhadinha que Jesus está dando aqui nesses fariseus. Sim, vocês jejuam, mas vocês são odres velhos, vocês fazem coisas religiosas boas, mas o coração é velho, então o jejum muda o coração, mas se o coração não muda, o jejum pode virar máscara, quer dizer, uma coisa está na outra aqui, né? Porque senão esse vinho, que é a imagem da graça, do Espírito Santo, do sabor de Deus, se o vinho novo
é colocado num odre velho, numa alma velha, num coração novo, arrebenta a alma, o coração, a pessoa se machuca e ela ainda perde a graça de Deus. Portanto, por isso, vinho novo em odres novos, essa nova concepção do jejum, ele é sim necessário para nós, para que tenhamos um coração novo, né? Mas não façamos jejuns e abstinências e penitências para compensar o coração velho que a gente insiste em ter. Senão nós vamos perder o vinho novo, que é a graça de Deus, né? Nesse coração velho, cheio de pecado, manias, mágoas, preguiças e coisas que não evoluem, não se amadurecem em nós, coisas que a gente não renuncia, virtudes que a gente não abraça. Então, o vinho novo é a graça, é a presença do Espírito Santo em nós, e ele não pode ser desperdiçado. Para isso, em função disso, jejuemos, sobretudo para que possamos ter com mais alegria e proveito o noivo quando ele vem nos visitar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus dá uma explicação aos judeus que o questionam o porquê seus discípulos não fazem jejum. Jesus, portanto, faz a comparação do noivo, de uma festa de casamento em que nós temos os convidados, o noivo, a noiva, é a alegria de um casamento. Esta imagem de casamento sempre foi utilizada no Antigo Testamento para representar Deus como noivo e o povo de Israel como a noiva. E aqui então, uma aliança que se faz entre Deus e o povo. Por isso nós temos em todo o Antigo Testamento diversas alianças feitas entre Deus e o povo. A aliança recorda casamento, recorda união. Tivemos a aliança de Abraão, a aliança com Noé antes de Abraão, depois a aliança com Moisés. E assim os profetas que sempre recordaram esta realidade. Nós temos sobremaneira 3 profetas que falam deste casamento entre Deus e o povo de Israel. É o profeta Isaías, o profeta Jeremias e o profeta Oséias. De qualquer forma, dizer que é um casamento a pessoa de Jesus no meio de seu povo, exatamente porque Jesus veio para se unir a todos nós, e nós devemos dizer sim a Ele. O matrimônio espiritual que pode acontecer entre nós e Deus é a nossa união íntima com Ele, quando então, longe dos pecados, nós vivemos na vida da graça e buscamos uma intimidade verdadeira com Cristo. Este é o matrimônio espiritual que todos os cristãos devem fazê-lo em busca da santidade. E aqui Jesus continua a afirmar a questão do jejum. Ele explica que seus discípulos agora não podem fazer jejum exatamente porque o noivo está com eles, Jesus está ali no meio deles. Mas vai chegar um tempo em que eles vão fazer o jejum. E o jejum da igreja, se nós temos curiosidade de saber como ele funciona, é exatamente em que nós devemos tomar durante o dia apenas uma refeição completa e as outras 2 refeições devem ser feitas de maneira bem reduzida e mais frugal. Como que isso acontece? Eu escolho, por exemplo, vou fazer a refeição completa ou almoço, então o café da manhã e o jantar eu faço ela bem leve e sem exageros. E durante uma refeição e outra, não como nada. Aqueles que não estão impossibilitados por conta de saúde, por conta da idade, devem fazer o jejum, porque o jejum nos fortalece espiritualmente e também o jejum nos faz abrir com caridade o nosso coração para com a pessoa do próximo. Uma vez que aquilo que eu jejuo, aquilo não é uma economia para mim, mas é algo para que eu possa partilhar com o outro. E o jejum também, ele fortalece a nossa vida espiritual porque quebra o nosso orgulho e nos mostra que nós não somos escravos e dependentes dos alimentos deste mundo. Que nós saibamos, como bons cristãos, aprender o caminho da penitência, do jejum, para nos unirmos intimamente com Jesus neste matrimônio espiritual. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o esposo. É interessante nós notarmos que a tradição da Igreja sempre identificou João Batista como aquele que preparou as núpcias. E a vinda do esposo, Cristo, é que verdadeiramente significa a história da salvação para nós. João Batista é só uma preparação. Mas, deixando de lado essa realidade de João Batista, é importante nós fixarmos bem no nosso coração essa realidade do Cristo esposo e esposo de todos nós, esposo de nossas almas. Por que é tão importante esta realidade? Bom, em primeiro lugar é necessário notar o seguinte: quando as Sagradas Escrituras nos falam de Cristo como esposo, é evidente que a esposa é a Igreja. Ou seja, não estamos falando de uma alma individual, de uma pessoa só. Nós estamos falando da Igreja como um todo, que é a esposa do Cristo. Mas a esposa como um todo não será esposa se cada um dos membros não for esposa. Ou seja, nós temos que entender que, assim como a esposa deseja se unir com o esposo, nós precisamos também desejar esta união com o Cristo. E é aqui que está o alvo e a finalidade de toda a vida cristã. Quando as pessoas se convertem, elas começam a amar Jesus. Mas o amor com o qual a maior parte das pessoas começa a sua caminhada de seguimento do Cristo é muitas vezes um amor servil. Ou seja, aquele servo que faz a vontade do seu Senhor. Ele vai seguindo os mandamentos, vai evitando o pecado, vai obedecendo. Esse amor pode crescer e pode se tornar aquele amor do filho. O filho que não faz somente o que é obrigação do servo, do escravo, mas faz muito mais. Para o filho não tem feriado, não tem 8 horas de trabalho, ele sabe que ele é o herdeiro do pai e ele se dedica constantemente e o tempo todo ao pai, é o amor filial. Mas este amor, que já é uma evolução, se evoluiu do amor do servo para o amor do filho, ainda não é o máximo do amor que nós podemos dar a Deus. O filho, ele se entrega ao pai totalmente, mas o filho não quer se unir ao pai como a esposa quer se unir ao esposo. E é aqui que nós, membros da Igreja, devemos focar o nosso fim último, devemos focar a nossa vocação verdadeira. Precisamos evoluir. Começamos obedecendo os mandamentos. Depois passamos por uma fase de generosidade e de amor filial que supera o amor servil. Mas é necessário querermos ser a esposa que se une com o esposo. Na Eucaristia, Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado. Quando foi que esse esposo deu o seu corpo à sua esposa? Foi na cruz. Foi exatamente na cruz que o Cristo se entregou totalmente para que nós pudéssemos nos unir a Ele. E então, se o esposo está dizendo isso é meu corpo que é dado, quando é que eu, como membro da esposa, vou me entregar e vou fazer como toda esposa faz, dizer isso é o meu corpo que é dado? Eu preciso me entregar verdadeiramente ao esposo. Não se trata somente de penitências, jejuns e dificuldades da vida. Trata-se verdadeiramente de amor. Amor de quem quer se unir, mesmo que signifique carregar a cruz do dia a dia. Então, vamos lá. Vamos, como membros desta esposa maravilhosa que é a Igreja, entregar tudo, como a esposa entrega o seu corpo ao esposo. Abracemos a cruz, renunciemos ao nosso pecado, nossa miséria, nosso egoísmo e generosamente queiramos nos unir a Ele. Esse é o caminho, esse é o projeto,
É esta a meta. Vamos caminhar para lá. Não seja preguiçoso. Não pense que a sua vida cristã vai ser simplesmente a vida de pequenas obrigações. É a vida do amor. O cristianismo não é um moralismo esmagador. É um projeto de amor de um esposo e de uma esposa que se amam sem limites. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.